Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje nós vamos falar de infância, um assunto que eu não falei ainda aqui nas minhas lives aqui no Instagram. Um assunto muito gostoso. Eu tenho um filho pequeno, então esse tema me enche de alegria para falar. E hoje eu trouxe uma convidada aqui super especial e que é especialista nesse assunto da infância para falar com a gente sobre a maternidade, janelas de oportunidades. Então, estamos recebendo aqui algumas pessoas que acabaram de concluir a nossa mentoria aqui em vendas, o Jardel, o Elton, sejam muito bem-vindos e já estão participando com a gente aqui da live. Muito obrigada pela presença, pessoal. A nossa convidada já chegou, a Denise, eu vou convidá-la para conversar aqui com a gente agora. Quero convidar todo mundo que está aqui para clicar bastante aí no coraçãozinho, curte essa live bastante para que ela possa ter um bom posicionamento aqui no Instagram. Convide pessoas, pense aí 5, 6, 7 pessoas que têm filhos, e especialmente filhos na primeira infância. E nós vamos conversar bastante aqui a respeito desse assunto. E para isso eu vou chamar a Denise para já ir com a gente, tá bom? Denise, acabei de te mandar um convite aí. Alessandra Vareto, seja bem-vinda. Quanto tempo que eu não te vejo. Denise, tudo bem? Lígia, tudo bem e você? Tudo ótimo também, graças a Deus. O áudio tá Muito bom? feliz. Voltou, agora sim. Ai, maravilha. O Muito áudio feliz voltou pela aí? oportunidade. Voltou, tá tudo certinho. Feliz pela Ah, oportunidade de falar com você a respeito desse assunto que a gente já discutiu tantas vezes no presencial, né, Denise? Já conversamos verdade, isso bastante mesmo. aí na recepção aí da Denver a respeito da primeira infância. Estou muito feliz de receber você aqui nessa live para a gente falar disso. Eu vou me apresentar, talvez tenha alguém aqui que não me conhece, e vou pedir que você se apresente em seguida, tá bom? Ok. Eu sou a Lígia Mendes, eu sou instrutora do Mastermind de Treinamentos, que é uma escola de liderança com o propósito de formar líderes, empreendedores, empresários, a levarem uma vida mais intencional, uma vida direcionada para resultados. E quando se trata de infância, a gente sabe que nossa relação com os nossos filhos, né? Nós vamos errar diversas vezes, mas o nosso propósito é acertar o máximo possível, né, Denise? Então, nós auxiliamos muitos pais a alcançarem melhores resultados também com os seus filhos. Agora, é claro que a expertise da infância não é uma área específica do Mastermind, e é por isso que eu quero conversar com você, que é especialista nesse assunto. Eu vou te pedir para se apresentar, então, por favor. Então, eu sou Denise, eu sou psicopedagoga e neuropsicopedagoga, e é um tema que você, assim, acertou em falar comigo, porque a minha essência, como que eu estou realizada depois da maternidade, apesar dos desafios, né? E eu tenho o espaço psicopedagógico Denber, cujo nome tem o Sim. significado também do Bernardo, que é Denise e Bernardo. Aí tem a essência, o sentimento do acolhimento, da escuta, e trabalho com crianças, adolescentes e orientações para os pais. E nesse período agora de pandemia, de isolamento, não posso ter contato físico com as crianças nem com os pais, eu estou fazendo uma supervisão online pelo WhatsApp, né? De acordo Uhum. com a queixa da família, orienta algumas coisas a fazerem com a criança no ambiente familiar. Maravilha. Denise, o que me encantou assim desde o início, quando eu te conheci, foi a maneira que, primeiro, a maneira que você se posiciona, né, nas redes sociais, com muita elegância, com muito carisma, né? Você tem essa forma, né, do jeito que você trata as pessoas no presencial, eu vejo que você cuida também das pessoas nas suas redes sociais. E depois pela sua filosofia mesmo de trabalho, né, que é essa educação pelo carinho, pelo afeto, respeitando os limites da criança, respeitando os momentos da criança.
E isso que eu falo de um desafio que eu tenho. A minha vida é tão corrida, tão acelerada, que às vezes eu quero que o meu filho entre no meu ritmo, né? Que ele faça as coisas na minha velocidade. E aí, toda vez que eu converso com você e eu leio bastante a respeito desse assunto, me vem assim, é realmente esse pensamento de que nós não podemos mesmo modelar os nossos filhos, que cada um tem o seu momento, né, sua individualidade, e é esse bem permeando esse tema que eu quero te fazer algumas perguntas. E já temos 12 pessoas aqui. Quero pedir que quem está aqui convide mais pessoas para participarem da nossa live. Manda aviãozinho aí para várias pessoas que a gente vai falar aqui voltado para a primeira infância. A gente já falou de adolescente na primeira live, né, Denise? E agora vamos falar mais voltado para a primeira infância. Quero te pedir para compartilhar com a gente como que você escolheu essa área, né? Como que isso te tocou para vir trabalhar com crianças, Denise? Mas antes de explicar isso aí, eu vou fazer uma breve observação, se você me permite, que nós já tínhamos pré-agendado essa live várias vezes, marcado pelo imprevisto, não tem jeito, vamos semana que vem. E justamente hoje, no dia do abraço, surgiu essa oportunidade. Olha que bacana. Então, assim, a minha marca da Dembe já é uma demonstração de afeto, carinho, acolhimento e escuta. Então, assim, não teria dia melhor para acontecer nesse dia de hoje, que representa tudo o nosso trabalho. Que coisa boa. Tudo vem na hora certa, quando tem que ser. Com certeza. Então, assim, o que me levou a trabalhar com criança, a entender esse universo, por mais que seja uma criança, tem sentimento, tem vontade diferente, nossa. Então, assim, entender o porquê daquele ser tão pequenininho não ser respeitado, né? Então, assim, me veio a vontade de trabalhar com criança, isso já é um dom, isso já é meu. Porque quando eu era mais nova, eu cuidei do meu irmão, e depois veio a vontade de ser mãe, e tive o privilégio de trabalhar no berçário, no hospital, que eu sou formada também em técnica de enfermagem. E aquilo foi um valor imensurável para potencializar ainda mais a minha vontade de ser mãe, de cuidar, de orientar as mães, aproveitar aquele ser tão pequenininho que chegou no mundo para ser instruído, né? Então, trabalhei no hospital, aí com isso eu fiz a pedagogia com um olhar atento para trabalhar com criança. Durante o curso, eu consegui ir além de enxergar a psicopedagogia para ter um olhar clínico, de ter uma avaliação mais criteriosa, com um olhar detalhado, individual. E a partir daí eu apaixonei, me encontrei. E a neuropsicopedagogia surgiu com o resultado de um exame que eu fiz e deu que eu tive um AVC no pós-parto. Então, com isso, eu quis ir além, conhecer ainda mais o meu potencial. E com isso, eu pude reconhecer o meu próprio sentimento, a partir daí, orientar o meu filho. Então, assim, o que significa mudança da maternidade na minha vida? É um poder que eu tive de ressignificar meu sentimento, uma realização de cuidar de outro, ensinar o outro, algo que faz parte da minha essência. E com isso eu fui cada dia mais buscando, estudando, fiz curso, né, para entender o desenvolvimento da criança, que é na primeira infância que se forma a personalidade, na maioria das vezes. Por isso é tão importante esse olhar, esse cuidado, essa escuta na primeira infância para formarmos pessoas seguras, pessoas capazes de tomar uma decisão, pessoas de receberem um não e encontrar uma flexibilidade, né? Então, por isso que veio esse encantamento de trabalhar com criança e veio o dom de ser mãe também. E o dom de ser mãe não tem receita pronta. Não tem um curso que a gente faça e assim, eu vou aprender a ser mãe. Não tem um cardápio, não tem uma universidade, não tem uma receita de bolo pronta, né? Então, assim, é no desafio que eu vou me reconhecendo e a partir daí potencializando o meu dom, que é ser mãe.
É verdade. E tem gente que fala assim, eu já ouvi muito essa frase assim, nasce um filho, nasce uma mãe, né? E isso para mim eu penso que é uma frase, claro, tem o seu fundo de verdade, mas para mim é uma frase bem pesada, né, Denise? Porque Sim, quando nasce o filho, quando meu filho nasceu, eu não me sentia 100% preparada para aquela tarefa. Então eu acredito que nasce um filho, nasce uma mãe em construção, né? com certeza. Nasce uma pessoa que está ali 100% disponível para o aprendizado. Para o Mas eu crescimento. acredito que para o autoconhecimento, para o conhecimento daquele pequenininho que acabou de chegar, mas é muito difícil, a responsabilidade é muito grande. Eu lembro que o meu marido falou comigo assim, sério que eles vão deixar a gente levar esse neném para casa? Eles vão deixar, o pessoal do hospital vai deixar a gente embora com ele? Ninguém vai perguntar o que eu vou fazer com essa criança? Porque a partir de agora é com a gente, né? E eram muitas dúvidas, e graças a Deus eu tenho a minha mãe que me orientou muito, e fui estudando e buscando e fazendo isso que você falou, tentando entender como que funcionava a individualidade do meu filho, mas é uma tarefa, acredito que seja a tarefa mais desafiadora da vida, né? Ou a mais, né? Uma das mais desafiadoras, ou a mais, na verdade, assim, de entender É, esse processo. quando você falou que agora está fazendo os atendimentos online, isso é muito legal porque a gente precisa dessa ajuda, porque agora o cenário está todo diferente e tudo. Conta para as pessoas que estão nos ouvindo quais tipos de atendimento você tem na Denver, qual tipo de cuidado você oferece para as crianças, para os pais? Então, antes da pandemia, desse novo cenário que estamos vivenciando, eu fazia atendimento no ambiente clínico, presencial, recebendo a queixa da família. E assim, era. Meu filho não sabe ler, meu filho não sabe escrever. A partir daí eu faço essa busca, essa pesquisa, o que está acontecendo com a criança para ter essa queixa da escola e da família. E desconstruir que ela não sabe ler e escrever. O meu trabalho é investigativo para saber o que está acontecendo. Se a criança pulou etapa, por exemplo, uma criança que tem a letra feia, não é letra feia, é porque não engatinhou. Ele pulou a etapa de desenvolvimento infantil, fundamental para desenvolver a escrita, que é a parte de coordenação motora Entendi. fina. Então, assim, tem que ter um olhar clínico com para a individualidade da criança e de acordo com a queixa. E cada família traz uma queixa, eu faço avaliação, estudo o caso e oriento a família. Nesse momento, os meus atendimentos online estão acontecendo da maneira das famílias me ligarem, o que eu faço com meu filho. A partir daí eu O que eu faço uma faço com esse menino anamnese, dentro de casa? uma escuta do caso, quando que começou, como que era antes ou não. A partir daí orienta a família de como conduzir no ambiente familiar de maneira simples, com ferramentas que nós temos no nosso dia a dia. Por exemplo, de como planejar um banho, de como trabalhar a consciência fonológica. Então, assim, tem várias maneiras de ser trabalhada no nosso dia a dia. E pelo fato agora do cenário ser diferente. A educação invertida, que antes era educação na escola, agora está sendo Sim. educação em casa. Então, se a educação em casa faz com que os pais se sentem o quê? Inseguros, meu filho, ou se a criança apresenta um prejuízo, pode rotular, o que a gente vai falar mais na frente sobre rótulo, né? Esse menino é burro, não aprende, ele não sabe. Mas orientar o pai a ter um olhar para qual talento seu filho tem. A partir daí, já conhece, começa a ter uma outra visão e mudança de cenário. Então, já tem tido bastante relato de mudança, crianças que tenham alterado o sono nesse período. Eu oriento a família a fazer um registro para a gente estudar esse processo, porque tudo tem que ser investigado. Se a criança não está dormindo bem, a qualidade de atividade física dela diminuiu. A partir Uhum. daí, irei orientar cada família no que
desejar. Ah, meu filho está muito ansioso. Primeiramente, temos que entender o que é uma ansiedade da criança e o que, de fato, a criança entende como ansiedade. Então, assim, e aliviando essas famílias que sentem o quê? Só eu que estou passando por isso. É só meu filho que está assim, né? Então, essa orientação ajuda muito a aliviar essa dor dessa família e potencializar a criança para tornar o ambiente familiar menos estressante possível. Porque antes eu poderia sair Uhum. para a rua, dar uma volta, andar de bicicleta com meu filho, e hoje eu não tenho essa opção por enquanto, eu nem sei quando que irá retornar, né? Uhum, sim, verdade. Estão dizendo aqui para a gente que está falhando um pouquinho a conexão. Vamos continuar. Qualquer coisa vocês avisam para a gente, por favor, tá? Tá Qualquer coisa a gente falhando? tenta mudar de lugar. Falaram que está falhando aqui a nossa imagem. Vamos ver. Qualquer coisa, se não der certo, a gente tenta mudar de lugar, ver o que que faz para melhorar, tá bom? Tá, joia. Denise, quando a gente Vou tentar mudar. escolheu, né? Quando Peraí. tá, ótimo. Vamos fazer uma experiência. Se é É, lá na Denise ou se é aqui comigo. vamos fazer aqui, tá? Quando a gente combinou de fazer essa live, você mandou para mim esse título, Maternidade, Janela de Oportunidades. Eu quero te perguntar quais tipos de oportunidades você acredita que a maternidade nos traz? Vem várias coisas, né, na mente, mas vamos abrir algumas ideias. Que tipo de oportunidades a maternidade nos traz? Oportunidade, primeiramente, de autoconhecimento, pelo fato de onde eu vou buscar reconhecimento de ser a melhor mãe? É comigo mesmo. Eu, Uhum, na minha formação particular, dessa ideia aí de janela de oportunidade. Porque eu não tive uma mãe presente ali, me ensinando, orientando. Mas eu quis ressignificar tudo isso e consegui. Não sendo a uhum, melhor mãe, mas buscando melhorar a cada dia. Então, assim, quando eu falo janela de oportunidades, porque quando a chegada do filho muda tudo na nossa vida. O relacionamento, uhum. o casamento, amigos que você tem fora, você tem que abrir mão. Então, assim, é tudo muito novo. Então, você tem que fazer uma adaptação de estar cuidando de um recém-nascido e também da sua vida, né? Então, isso é uma janela de oportunidade, no meu ponto de vista, de um crescimento pessoal, um autoconhecimento, um ponto de equilíbrio. E se a pessoa tem a insegurança e a incerteza, onde que eu vou buscar, como buscar, aí então assim, busca ajuda, não fica na dúvida. E também não queira ser a melhor mãe, ser a pessoa perfeita, né? Então assim, é ser melhor a cada dia. Por isso que eu falo janela de oportunidades, porque é um crescimento a cada dia. É verdade. Eu lembro, Denise, eu sempre fui uma pessoa muito é, rígida com as coisas. Vamos lá, vamos usar a palavra certa, Vamos, né? Eu ia suavizar para mim, mas vamos usar a palavra certa. Eu vamos. sempre fui muito rígida com as coisas, com horários, com rotinas, com procedimentos, com processos, sabe? Sempre fui muito, muito rigorosa com tudo isso. E quando eu fiquei grávida, eu li muita coisa na internet, eu comprei diversos livros de maternidade e criei vários procedimentos, né? Que seria assim, seria assado, quando o Augusto nascesse, que ele ia dormir desse jeito, que ele ia comer desse jeito, que ele. Todos os procedimentos estavam bem ensaiados. E aí, quando ele nasceu com várias necessidades próprias, uma criança que não podia dormir da forma que eu pensava que era correta, que não podia, nada podia, né? As orientações médicas é que eu tinha que fazer diferente, e aquilo me desconstruiu totalmente. Porque eu estava preparada para algo de uma certa maneira. E eu me vi na necessidade de fazer tudo diferente. E foi assim tão difícil para mim que eu acredito que a maior oportunidade que a maternidade me trouxe, assim, pelo menos num primeiro momento, foi de entender que a gente tem que seguir mesmo o coração e deixar as receitas de lado,
né? Quando se trata de maternidade, eu acredito que não tem receita de bolo mesmo, né? Aí eu comecei a estudar outras linhas, né? Que é aquilo que você acredita mais e que o meu pensamento hoje combina bastante com você, de entender mesmo o que aquela criança precisa. Então, o meu filho é uma criança que eu poderia ter ensinado a dormir no berço? Poderia, mas ele nasceu com um refluxo super forte que eu tinha que ficar quase uma hora com ele no colo antes de colocar no berço. Então, era uma necessidade dele, né? Eu não poderia ficar ali 10, 15 minutinhos e colocar. Era uma necessidade. Com isso, vários desdobramentos surgiram dessa necessidade dele. Então, eu me tornei uma pessoa muito melhor depois da maternidade. Principalmente para entender que, olha, tem algumas coisas na vida que a gente não tem que seguir receita de bolo. A gente tem que seguir o nosso coração mesmo, seguir o nosso instinto, né? E entender que para cada criança vai ser de uma maneira. Né? Para cada criança vai ser de um jeito. E o que você falou aí, você idealizou como seria o filho. Vai ser assim, vai chegar assim, eu vou chegar, colocar no berço, vai dormir sozinho. E é da mesma maneira do que eu idealizei. Quando eu for mãe, eu vou fazer isso, vou guardar pulseirinha de quando o bebê tem lá no aniversário, né? Assim que nasce, coloca a pulseirinha da mãe e do filho. Meu sonho era guardar aquela pulseirinha. Só pelo fato da complicação no pós-parto, eu não lembro dos dias que eu fiquei no hospital. Deu um apagão na minha memória. Eu não lembro nem o primeiro banho, a pulseira, não lembro nada. E o que me fez ser cada dia melhor é olhar para aquele anjinho ali e agradecer a Deus por ele ter me dado uma pessoa tão perfeita, tão abençoada, e que o simples guardar a pulseirinha era um mero detalhes, né? Então, assim, por isso que me fortaleceu mais, o que eu idealizei. Deu certo? Não, mas o que eu posso tirar de proveito disso? Então, isso me fortaleceu e me buscou ainda a essência maior ainda de reinventar e reiniciar. Sim. Tem um termo que eu tenho pavor dele hoje, sabe? Que eu estudei muito na época da gravidez, que é o tal do Terrible Two, né? Que são aqueles terríveis 2 anos, né? Os terríveis 2 anos, que é a época da birra, que é a época que a criança... Aí as coisas que a gente lê, né, Denise? A criança quer mandar nos pais, a criança tá te manipulando, tá fazendo o que quer, vai se tornar um adulto rebelde. E tantas coisas que a gente escuta que eu ficava apavorada com a expectativa desses 2 anos chegarem. Eu ficava, meu Deus do céu, será que eu vou ter paciência, né? E aí os 2 anos chegaram, né? O Augusto, meu pequeno, tem 2 anos. E eu tô vivendo a fase mais linda dele até agora. Eu falo que esse Terrible Two não chegou por aqui, né? Eu não sei se não tem nada de terrível nisso. Eu tô vendo uma criança muito esperta, muito inteligente, que quer ver até onde ele consegue, quer avaliar qual que é o tipo de poder que ele tem, o tipo de limite que ele tem ali. Mas, assim, é uma fase muito gostosa. É claro que tem as birras, tem os choros, né? Mas aí vem a pergunta que eu quero te fazer. O que você entende por birra? Né? Porque eu esperava o Terrible Two, eu esperava uma coisa assustadora, sabe? E realmente não tô vendo dessa maneira. Eu não sei se o meu olhar que mudou, né? Porque chorar ele chora. Ou se realmente é dessa maneira, ou se com o Augusto é mais suave. Então, o que você entende por birra e como lidar com essas birras das crianças? Dá um conselho pra gente. Então, tema muito bom, muito bacana, porque assim, nossa, meu filho pega muita birra. Peraí. Primeiro a gente tem que entender o cenário, entender que é uma pessoa, porque quando é um momento de birra, é o quê? A criança se jogar no chão, se debater, chorar muito. A vontade nossa é de fazer o quê? De sumir. Meu Deus, o que eu vou fazer? O que o outro vai pensar? Será que eu estou sendo a melhor mãe? Não estou sabendo educar o meu filho? Meu Deus, onde que eu estou errando? Então, assim, eu nunca acreditei nisso, da pior fase. Eu acho que cada fase tem a sua individualidade de aprendizado, de conquistas. Então, assim, tem funcionado, funcionou muito comigo, que o Bernardo já tem 5 anos. Momentos de birras, vai dicas super importantes para os papais aí. E eu te falo por
ter a técnica e teoria também. Além do estudo, tem a prática. E eu fico utilizando no Bernardo e provando para os pais que dá certo. Porque quando a gente fala de filho sem ter filho, aí o outro vai falar assim, nossa, isso aí não funciona. Né? Então, assim, o que é birra? Primeiro tem que entender o sentimento de birra. A criança, é todo momento que ela chora para tudo? Ou é um momento que ela quer te chamar atenção? É um momento que ela está muito carente e quer atenção? Alguns pais fazem o quê? Meu filho chora, eu vou lá e abraço. Sem entender o momento, sem entender a causa daquele comportamento. Isso, de repente, pode reforçar as birras, ou não. Cada caso é um caso, cada pessoa é de um jeito. Então, assim, existe aí uma orientação para cada pessoa individual. Igual, por exemplo, se a criança está com birra, dê um tempo para a criança, para ela entender. Não é que vai deixar a criança sozinha ir embora. Deixa uns minutinhos para você entender. De repente é um desabafo que a criança quer fazer, quer aliviar uma raiva, não sei. É algum sentimento. A partir daí, conversa com a criança mudando o foco. De repente a criança está ali numa birra e você esperou um pouquinho, entendeu que ele quer um brinquedo, mas não tem o brinquedo naquele momento. Pergunta, olha que lindo da janela, você está vendo? Não sei, você está mudando o foco da criança. Então, de repente, ela quer chorar um brinquedo, você não pode dar agora, ou qualquer coisa. Lembra ontem, que lindo que você viu na TV? Você viu aquele desenho? A criança para na hora para buscar essa memória. Então, assim, é mudar o foco. Depois você vai conversar com a criança. O diálogo é muito importante aí. Você teve a birra, chorou por qual motivo? O que isso gerou em você? Foi ruim? Então, da próxima vez, vamos tentar não chorar? Vamos conversar com a mamãe, o papai primeiro? Então, assim, o diálogo é muito importante. E depois, agradecer, elogiar, por a criança dividir aquele momento com você. Mostrar que somos amigos dos nossos filhos. Que, de repente, eles estão passando por um momento tão constrangedor que o chorar vai ser um alívio, mas em determinado momento ele vai chorar sozinho, mas ele não precisa chorar sozinho. Ele pode conversar com alguém, pedir ajuda. Com isso vai fortalecendo o vínculo de amizade, o vínculo de fortalecimento, de afeto que ele tem dentro de casa. Então, isso aí, assim, primeira coisa é saber qual o motivo da birra, entender, escutar a criança, ver o que ele está fazendo, por qual motivo. Depois é explicar o motivo para ele também reconhecer as emoções dele. Porque tem pessoas que não podem chorar. Peraí, por que você não pode chorar? Em determinadas situações a gente chora, outras não. Porque aí vai desenvolvendo o quê? As habilidades socioemocionais da criança, que são etapas fundamentais para a formação de um ser humano aí, da personalidade do ser humano, né? Então, assim, primeiro tem que entender o que é birra, a partir daí seguindo esse passo a passo. Ah, o que deu certo para mim pode dar certo para você? Não. Mas a gente faz essas tentativas e vê o que vai dar certo e potencializando o que dá certo. O legal é isso, né, Denise? É conversar com a criança. Eu fico muito triste quando eu vejo relações entre pais e filhos que vão para um nível de autoritarismo e quer que a criança realmente tenha um entendimento que nós vamos ter. Se nós, em diversas situações, não conseguimos controlar a nossa raiva, né? Nós que já temos, né, tanta experiência, fizemos treinamento, não conseguimos controlar a raiva. Né? E é interessante que eu já ouvi muito algo, e é verdadeiro mesmo, que fala a criança quando está perto da mãe faz mais birra. E eu ficava naquela coisa, por que isso, né? Eu estava lendo um livro outro dia falando sobre disciplina positiva, dizendo por que a criança faz mais birra perto da mãe. Porque é perto da mãe que ela se sente segura. É perto da mãe que ela sente que ela pode expressar aquele sentimento que está lá dentro e que talvez ele vai ser incompreendido se for perto de outra pessoa. Mas a confiança na mãe é tão grande, falar, deixa eu extravasar aqui perto da minha mãe, que ela não vai deixar de me amar por causa disso, né? Faz sentido isso para você?
Com certeza. E um curso também que eu fiz em Belo Horizonte sobre análise comportamental, e que a criança, perto Uhum, de quem ela mais gosta, ela demonstra esse sentimento. Por quê? Quanto mais birra, mais carinho. Quanto mais birra, uhum, mais proteção. Mas aí é tentar explicar para a criança, porque não é todo momento que pode ter birra. Em alguns momentos ela vai ter atenção, outros não. E a partir daí, tendo diálogo, que é fundamental com a criança, né? uhum. A Viviane está aqui perguntando qual é o livro que eu vi isso. Esse livro é da Disciplina Positiva, Viviane. Ele tem vários livros, esse abrange do 0 aos 3 anos. Foi até um presente da minha irmã. Minha irmã está aqui na live com a gente, a Laís. Ela tem uma pequena com 5 meses de diferença do Augusto. Então, a Nossa, Augusto e a Mariana são os priminhos com 5 meses de diferença. Eu gosto muito dessa linha e eu gosto muito também da criação neurocompatível, que é uma página aqui no Instagram que eu me inspiro bastante e gosto muito da Denver Psicopedagógico, que ah, também tem muita coisa lá. Denise, quando a gente fala assim de marcos do desenvolvimento, né? Aos 2 anos, aí depois tem que aprender a andar a tal idade, tem que aprender a falar a tal idade, tem os marcos que a gente vai acompanhando se o filho está indo bem ou se está precisando de alguma ajuda. Como que a gente pode acompanhar o desenvolvimento dos nossos filhos, mas também sem rotular, né? Porque a gente sabe o que é. A gente tem que medir o desenvolvimento, mas a gente sabe que existe a individualidade, né? Cada criança vai ter uma rapidez, né? Ou uma velocidade para desenvolver essa ou aquela habilidade. Como que eu posso acompanhar isso no meu filho sem criar um rótulo, uma expectativa, né, em cima dele? é importantíssimo isso aí, porque vem a questão da comparação. Primeiro ponto, a comparação. Uhum, Por que que o uhum, outro faz isso, meu filho ainda não? Por que que o outro tem isso, meu filho ainda não? Porque existe o marco de desenvolvimento. Por isso é fundamental a consulta com os profissionais médicos, os pediatras, que eles vão orientando de acordo com o desenvolvimento da criança. Que eles fazem lá aquelas avaliações, se a criança está ouvindo, se ela está direcionando o olhar. Mas, por exemplo, existe uhum, assim uma criança de 3 anos que não fala. Isso já é um olhar atento. Há uma criança de uhum, 3 anos que ainda confunde letras, troca, faz algumas trocas consideráveis. Então, assim, está dentro do esperado. E o que eu considero de fator importante é porque se o pai ou a mãe observou alguma coisa de diferente e tem dúvida, eu acredito que é melhor pecar do que deixar passar e deveria falar assim, ah, se eu tivesse feito. uhum, Porque de repente pode ser um estímulo a mais que a criança tem que receber, pode ser uma orientação parental ali em relação do desenvolvimento da criança. Então, assim, se tem essa dúvida, busca ajuda. E se existe, por uhum, exemplo, uma criança com 5 anos que fala muito errado, que troca muito. Então, os pais têm que ter uma consciência de mudar o ambiente familiar, de ter mais estímulos, ter mais verbalização de palavras, ter mais discriminação auditiva. E isso existe técnica para isso. Então, a uhum, psicopedagogia avalia essas questões, se seu filho está de acordo ou não com a idade. Não exige uma idade certa que seu filho tem que fazer, mas existem os pré-requisitos que a criança tem que desenvolver, por exemplo, antes de ser alfabetizada. Que a primeira infância é fundamental para potencializar o aprendizado da criança. É a questão, eu até uhum, gravei um vídeo essa semana, da criança manipular o brinquedo e manipular menos a tela. Porque o dedinho fica uhum, aqui, ó, reto. E manipular, ela vai fazer esse movimento, que é o movimento de pegar no lápis. Então, assim, existem essas uhum, orientações e essas observações a serem feitas. Então, assim, existe o quê? Os uhum, pré-requisitos e os pais estarem atentos. Ah, meu filho com uhum, 5 anos não dorme a noite toda, fica acordado a madrugada toda, por exemplo. E o sono é fundamental para o desenvolvimento. Então, assim, já é um olhar uhum, atento para observar e ver o que pode ser feito para orientar a família ali, em questão de rotina, conduzir melhor esse momento da criança que pode ter
prejuízo mais para frente. Então, sempre primeira infância é muito aprendizado e um olhar atento. Quando eu falo assim, meu filho não engatinhou, ele vai ter prejuízo na escrita? Não sei. Então, assim, pode ser que ele teve outros estímulos? Sim. Então, assim, é muito delicado eu falar, assim, desenvolvimento infantil na primeira infância e ter como padrão só um modelo. Então, são habilidades que a criança tem que desenvolver para potencializar o seu aprendizado. Então, assim, questão de estímulo, de lidar com o outro, de aprender algumas regras e N fatores de estímulo no ambiente familiar. Sim. Aqui em casa nós temos 3 crianças com idade muito próxima. O meu filho Augusto tem 13 dias de diferença do priminho dele, o Miguel, e aí depois a Mariana com 5 meses de diferença. Então, no intervalo de 5 meses, nasceram 3 crianças aqui na nossa família, né? E eles são muito diferentes, Denise, muito diferentes. O Augusto é uma criança que gosta de coisa com detalhes, ele tem muito interesse por letras, ele tem muito interesse por brinquedo de encaixe, tudo que é assim mais minucioso. A Mariana tem uma habilidade extraordinária na fala. É uma coisa impressionante. Socialização, ela articula muito bem as palavras, ela mexe com todo mundo na rua. O ponto forte dela é a fala, é essa socialização que, para mim, é muito acima da média. O Miguel, que é o priminho do Augusto, a questão motora dele é muito desenvolvida. Então, foi uma criança que andou muito rápido, escala as coisas, tudo que está relacionado à parte motora é muito, muito rápido nele. E aí, no início, eu ficava com aquela coisa de, meu Deus, né? O Augusto ainda não consegue andar e o Miguel, com 13 dias de diferença, o Augusto nem engatinhava, o Miguel já andava, né? Então, como é difícil para a gente, né? Enquanto pais, convivermos assim com essas diferenças e entendermos que o desenvolvimento está tudo bem, está tudo certo com eles, né? Cada um vai ter o seu tempo correto, né? Eu vejo o Augusto e a Mariana agora nessa quarentena, nós estamos na mesma casa aqui. O Augusto sempre muito mais tímido, mais fechado, a Mariana mais expansiva, sabe? Aquela criança que brilha assim quando chega. E aí tá tudo certo, o jeito dela é esse, e o Augusto tem outros pontos, né, mais desenvolvidos. Então, isso, quando a gente tem essa mente aberta para entender que os nossos filhos, né, é claro que alguns marcos aí são importantes que a gente observe. Eu gostei da sua fala, olhar atento, né? Olhar atento. Não é rotular, não é ser taxativo, porque senão a gente sofre e talvez coloque uma expectativa também em cima do filho, que ele vai sofrer muito com isso no futuro, né? Eu fiz uma lista de perguntas aqui, Denise, estou com receio de não conseguir fazer todas. Vamos lá. É o seguinte, quando a gente fala de aprendizado, né, já puxando esse gancho que a gente falou, assim, do tempo que é diferente de aprendizado de cada habilidade, para cada competência e tudo mais, na escola, algumas crianças precisam entrar na escola muito novinhas, né? A gente vê alguns pais que têm necessidade de trabalhar, colocam a criança, às vezes, com meses na escola, porque não tem alternativa. Já que a gente está falando de primeira infância, vamos pegar essas crianças que vão mais cedo para a escola. Como que a gente pode lidar, por exemplo, com essa comparação, com o bullying, com tudo isso que pode acontecer no ambiente escolar por causa desse timing diferente, né? Desse tempo de aprendizagem que vai ser diferente de uma criança para outra. Como que a gente lida? Que a gente sofre muito, né, de ver os nossos filhos passando por isso. Claro. E eu tenho cada vez mais estou estudando sobre inclusão, porque nós temos muito a caminhar ainda sobre inclusão. Não é o fato da criança estar inserida na escola que ela já está inclusiva. Então, olhar atento dos profissionais, de como trabalhar com a individualidade no coletivo. Porque se uma criança... eu fiz até um curso agora com especialidade em superdotação. Fantástico! É o que você falou antes disso aí, de olhar o que cada um tem de bom. Né? Então, isso fortalece os pais, tem uma segurança maior com os pais, mas a questão do bullying vem o quê? De uma criança rir da outra, de uma criança falar
alto, ou gritar, ou chamar, colocar algum apelido. Isso vai mais um olhar atento dos profissionais que estão envolvidos nesse processo de aprendizagem, para falar de maneira certa. Por exemplo, uma criança que morde, é a fase. Tem criança que mordem mesmo, mas assim, para o professor entender esse momento, conduzir essa situação e orientar o coletivo, porque senão vai falar assim, ah, aquele mordedor, aquele menino que morde, né? Então, assim, Sim. vai mais uma capacitação profissional de como trabalhar na primeira infância, com um olhar diferenciado, para conduzir essa situação, para não se sentir perdido. E até mesmo, eu já atendi mães que falam, ah, a professora falou que o meu filho não para quieto. Então, assim, aquilo foi o fim para mim. O fim pelo fato de que ele não para quieto quando? Como que ele não para quieto? Então, por isso é necessário investigar o comportamento, avaliar a situação, ter o domínio da condução, do que vai ser feito e como vai ser feito, para não gerar um bullying, gerar um sofrimento para a criança, para que possa gerar um bloqueio, porque depois a criança vai assim, não quero ir para a aula mais, não quero aprender. Então, se gerar esse bloqueio, não tiver emoção em aprender, a criança terá prejuízo consequentemente. Eu lembro que algo que eu ficava muito aflita, até com o pensamento mesmo, já passou pela minha mente várias vezes colocar o Augusto na escolinha, depois eu voltava atrás, aí eu e Danilo já sofremos muito com essa decisão, e por enquanto ele ainda não foi. E algo que, assim, sempre me deixou muito insegura com relação à escola são esses tempos mesmo. Por exemplo, o desfraude, né? A criança, ela tem até 4 anos dentro do normal, dentro do que é esperado, tranquilo, né? Mas a gente vê, às vezes, com orgulho, os pais dizendo, ah, o meu filho desfraudou com 1 ano e meio, meu filho desfraudou com 2 anos, eu não compro mais um pacote de fralda, né? Porque a partir de agora eu não gasto dinheiro com isso. Então eu ficava com uma certa ansiedade de falar, olha, e quando meu filho estiver na escola, porque aqui em casa não vai ter essa pressão com ele, né? Aqui em casa não vai ter isso, né? A fralda não é tirada, a fralda é deixada, né? Eu sempre ouvi isso e eu acredito mesmo. Então, às vezes a gente fica com esse receio mesmo, né? De saber o que o meu filho vai sofrer, né, de influência, às vezes, num ambiente que tem muitas outras pessoas, muitas outras crianças, de comparação, né? Olha, aquele ali ainda usa fralda, o outro não usa, aquele ali ainda precisa de ajuda para se alimentar, pôr comida na boca, o outro não. Então, isso para a gente é tanta coisa que passa na nossa mente, né, Denise? Quando a gente pensa nisso, inclusive no aprendizado do conteúdo mesmo. Querendo ou não, o nosso sistema de ensino hoje acaba tendo que medir o nível de aprendizado, né, dos alunos dentro de uma sala pela mesma régua, né? Eu escuto muitos pais falando comigo, nossa, Lígia, é doído, como que a gente poderia criar um novo modelo de ensino que valorize as múltiplas inteligências, né? Mas todos os alunos têm que ser bons em português, em matemática, geografia, história, todas as disciplinas, né? Então, assim, como que você sugere, né, que nós possamos lidar com esse sistema de ensino, que pelo menos a maioria dos nossos filhos estão ou serão inseridos, que acaba querendo nivelar todo mundo e avaliar todo mundo por uma mesma régua? E é um assunto delicado porque eu também passo por isso, porque eu lido com pessoas, eu tenho criança que estuda, aí vem o sentimento, por que que meu amiguinho faz e eu não? Aí vai a orientação de quê? Ter diálogo, ter paciência e mostrar para os nossos filhos que cada um é cada um, né? Que de repente ele não sabe determinada coisa, mas mostra para ele o que você sabe. E quando vem um modelo de ensino rígido, o trabalho é maior pela conscientização da família, entender esse processo, enxergar o lado positivo, o talento do filho e, consequentemente, orientar a escola de potencializar o que a criança sabe fazer de melhor. A partir daí, adaptar o material curricular, inserir outras medidas no que ele sabe fazer de melhor.
Então, de tudo que eu oriento, passo diariamente, é o diálogo. E o contato olho no olho, para você falar, para mostrar para ele que tem certeza do que está falando e mostrar que ele tem o amparo da família. Por mais que o outro não acredite nele, vocês estão amparando nessa questão de ser o porto seguro e eles terem o quê? Amigos dentro de casa, para não se sentirem sozinhos também, porque é uma fase de, se tiver um isolamento, hoje tem muitos acessos fáceis da internet aí. Então, assim, a criança pode ter, assistir, né, ter acesso a conteúdos inadequados e frustrar mais ainda. Porque hoje a criança não precisa de saber ler e escrever para digitar, é só apertar o áudio lá na internet e colocar o que quiser, né? Então, ter atenção nessa questão também. E tudo que eu oriento é ter paciência e diálogo, porque a criança não sabe o porquê do não fazer, ou porquê estão fazendo com ele. Tudo tem que ter uma explicação, uma motivação, e tudo tem um significado. Se eu te falar agora, Lígia, a partir de hoje você não vai fazer isso, você vai ficar curiosa? Uai, mas por que não? Então, assim, explicar, por mais que seja 1 ano, 2 anos, a criança pode explicar que ela vai entender. Com certeza. Eu e minha irmã falávamos disso ontem, eu, minha irmã e minha mãe. A gente pensa que uma criança de 1 ano e meio, 2 anos não vai entender as coisas. Eles entendem tudo, tudo, tudo que a gente fala. Às vezes eles estão lá ouvindo, a gente pensa que eles não entenderam, mas eles vão lá e reproduzem exatamente aquilo. Né? Ou então, estão brincando e a gente fala alguma coisa, tomando um café ali na mesa, passa um pouquinho, eles estão lá falando o que a gente acabou de dizer. Né? Então, eles observam, eles escutam, eles compreendem tudo que a gente está falando, né? Eles são pequenininhos, mas eles têm uma capacidade de absorção absurda. E isso é que às vezes me preocupa, sabe? Eu lembro que me preocupa no sentido assim, não no sentido negativo, mas me preocupa assim, de saber que lá na escola. Oi? De estar mais atenta também, tipo assim, ele é muito esperto, então eu tenho que tomar muito cuidado. Né? Eu lembro que quando eu era criança, adolescente, falando aqui dessa questão das múltiplas inteligências, eu lembro que algo que eu ouvia bastante da minha mãe, minha mãe é uma pessoa fora da curva, ela é impressionante como ela foi mãe muito nova e teve muita sabedoria para lidar com essa questão da educação. Eu lembro que eu gostava muito da área de exatas e eu não tinha muita afinidade com a área de humanas. Eu não tinha notas boas em geografia, história, eu tinha notas excelentes nas exatas, né? E eu lembro dela falar comigo assim, filha, você precisa estudar tudo, porque a gente tem que saber de tudo, né? A gente tem que saber um pouquinho de cada coisa. Infelizmente, o vestibular vai precisar que você saiba de história, né? Na minha época não era Enem ainda, era o vestibular. Vai precisar que você saiba de história, vai precisar que você saiba de geografia. Mas pegue aquela área que você gosta mais, que é matemática, e seja excelente. Excelente. Então, já que é o que você gosta, que é o que te dá prazer de estudar, então estuda as outras, porque você tem que saber um pouco de tudo. Mas aquilo que você mais gosta, estuda mais. Porque vai ser o que vai ser o seu grande diferencial no futuro, né? E eu lembro que isso me ajudou muito, porque se eu tivesse focado os meus estudos, por exemplo, naquilo que eu não gostava, talvez eu ia ser mediana no que eu não gostava e acabaria sendo mediana também no que eu gostava. Né? Então, quando a gente fala de múltiplas inteligências, é claro que o sistema escolar vai ter que encontrar tem a maneira de nos avaliar, de nos dizer que passamos de ano, fomos aprovados e tudo mais, mas a gente tem que valorizar aquele talento, né? A gente tem que valorizar aquilo que nós temos de bom. Sim. Talvez até mais, né? Tem mais uma pergunta aqui, Denise. Na sua opinião, qual que é o maior erro frequente que nós pais cometemos com uma criança? Maior erro do meu ponto de vista clínico, dos atendimentos, da prática, dos relatos, da insegurança e de pensar que existe uma receita pronta e das crenças limitantes.
ou que você teve com seus pais algum desafio negativo, ou que você não quer passar para o seu filho e dessa maneira te bloqueia, sem entender a sua essência de ser mãe, de ser pai. Então, assim, será que eu estou sendo a melhor mãe? É uma pergunta muito vazia. Você não vai encontrar resposta. Será que meu filho gosta de mim se eu falar um não para ele? Então fica tudo muito vazio, tudo muito perdido. Então, levar mensagens positivas e criar autossugestões que eu sou a melhor mãe e vou aprender a cada dia. Se eu errei hoje, não punir por isso, eu sou a pior mãe, eu sou a pior cuidadora, eu não sirvo para educar, eu não nasci para isso. Então, é tudo negativo que envolve o quê? Incapacidade, sentimento de insegurança. Então, vai gerando o quê? Negativismo ali no ambiente familiar, sendo que não é isso que é o propósito de orientar os pais. Cada um tem sua essência. Então, assim, é o que você acredita que tem de resultado. E a questão também de comparar. Nossa, Lígia é uma ótima mãe. Excelente, mas você vai conduzir a situação ali com o Arthur, com Augusto, né, Arthur, não. Com Augusto, Isso, porque ele é Cláudio. diferente do Bernardo. Então, assim, você é uma excelente mãe. E trabalhar com essas sugestões positivas que dão certo. Aí, por exemplo, o pai às vezes nunca teve um brinquedo. Aí o que ele vai fazer? Comprar muitos brinquedos para o filho e não dar atenção. Então, isso gera o quê? Um medo de educar, como eu estou educando, porque a criança às vezes não quer só brinquedo, quer atenção, que faz muito mais diferença no dia a dia dela do que um brinquedo. Por exemplo, eu estou passando por isso também na questão agora de filho dentro de casa. Trabalhar, estudar, e filho quer atenção. E você tem que ter o diálogo e mostrar para a criança que você está dando atenção, que você precisa trabalhar. Então, disso tudo o quê? Gera um diálogo, explicando. Quanto mais explicar para a criança, mais ela vai entender. Porque o nosso cérebro aprende com repetições. Você vai repetindo e às vezes nós nos cansamos muito. Queremos que eles entendam de imediato, assim, ó, no estalar de dedos, né? Já falei, tem que falar de novo. Então, assim, esse sentimento de passar segurança para o filho e agradecê-lo. Eu sou a melhor mãe, eu sou a mãe que busco conhecimento a cada dia. Se eu tiver dúvida, eu busco a ajuda de um profissional, que não vai ser problema nenhum. Pode ser que me oriente ali a lidar com esse desafio, né? Que é educar. Sim, sim. E então passa muito pelo desenvolvimento dos pais, né? Para que os pais se desenvolvam. Então, o maior erro talvez seja a gente pensar que tem que fazer um trabalho perfeito, né? Mas qual é o parâmetro de perfeição, né? Perfeito é aquilo que funciona para a nossa família, perfeito é aquilo que funciona para o nosso filho, né? Para fechar, Denise, eu quero te perguntar quais competências, então, você recomenda que os pais e as mães, os papais e as mamães presentes aqui, desenvolvam em si mesmos, para que eles possam desempenhar uma paternidade, uma maternidade de excelência? Primeira, quebrar essas crenças limitantes. Meu pai me educou assim, eu tenho que educar o meu filho assim. Isso já mudou. A minha educação é diferente do que eu passo para o meu filho. Então, isso seria a primeira competência. A segunda é entender qual que é o propósito de ser mãe. Então, eu sou a melhor mãe, eu vou melhorar a cada dia. E o que eu não souber, eu vou buscar ajuda. Porque, de repente, tenta entender e buscar uma receita pronta. Vou lá na internet, como educar filho. E, de fato, nós lidamos com pessoas. Então, assim, o que funcionar para você, no seu ambiente familiar, te trazendo conforto, te trazendo segurança, tudo certo. Porque muitos vivem o que o outro vai pensar se meu filho pegar uma birra na rua. Né? Então, assim, aí Bem fica comum muito... pensar isso. Nossa, o que o outro vai falar se meu filho não der um bom dia?
Então, você Uhum. vive muito pelo outro. Principalmente agora, a minha orientação é para que os pais voltem o olhar para si, o que eu quero de bom para o meu filho. Mas que ele seja uma Uhum. pessoa segura, uma pessoa que tem uma personalidade de empatia, de resiliência, e eu posso conduzi-lo nesse caminho, porque não existe receita pronta. E isso vai ser criado a cada dia, passo a passo. Porque é o sistema da criança que está aprendendo, é o sistema do pai que está sendo o professor desse ensinamento. Então, assim, as Uhum. competências que eu digo agora para fechar é que os pais valorizem o que eu tenho de bom sendo mãe. Uhum. Tá fechado. O que eu tenho de É. bom sendo pai. Tá fechado também. Uhum. Então, assim, se está feliz, tá tudo certo. É verdade. Eu estava lendo algo recentemente, isso eu não vou lembrar exatamente onde foi, que eu leio muita coisa relacionada à maternidade, mas eu posso procurar caso alguém queira saber. É que os filhos de mães, e estava mais focado na mãe mesmo. Quanto maior o nível de autoconfiança das mães, maior também o nível de autoconfiança e de tranquilidade dos filhos. Então, a recomendação era: mães, invistam em desenvolver autoestima, autoconfiança, né? Isso estava altamente relacionado com a parte emocional do filho. Né? Às vezes a gente quer também proporcionar tudo para o filho e esquece de cuidar da gente. Né? Então, como que eu posso querer que o meu filho fique bem se eu não estiver bem? Né? Eu lembro que o Augusto, recém-nascido, com poucos dias, ele estava muito, muito nervoso e minha mãe falou assim: é porque você não está bem. E realmente eu tomei um banho, me acalmei e ele acalmou também. Então, eles sentem a nossa energia, né? Sim, com certeza. Então, que a gente possa cuidar também de nós, que nós possamos cuidar de nós para que eles fiquem bem. Denise, o tempo voou, faltam 3 minutos para Nossa, acabar. já? Meu Deus! Acho que Tá nós bom, nem quero te fizemos todas as agradecer. perguntas, né? Não fizemos mesmo. E a gente vai ter que marcar outro momento. Eu quero Vamos. te agradecer muito por aceitar meu convite mais uma vez para conversar aqui com a gente. Agradecer todas as nossas amigas e amigos presentes, vários papais, várias mamães aqui. Vou te dar um minutinho para você fazer sua fala de fechamento e depois eu fecho a live. Eu passar a dica para todos aí que estão nos assistindo, nos acompanhando, agradecer. E hoje é dia do abraço, né, gente? Vamos abraçar quem está perto da gente. E quem não É está verdade. perto, vamos abraçar em pensamento. O que pode separar isso é só o nosso pensamento. Vamos lembrar daquele abraço gostoso, por mais que alguém esteja longe, mas vamos abraçar. Eu já abracei 3 pessoas hoje. Hoje é a pessoa mais especiais da minha vida. Primeiro eu, Bernardo e meu marido. Então, assim, primeiro tem que ser eu tenho que estar bem para ser o fortalecimento de inspiração para quem está perto de mim. Então, assim, vamos pensar positivo, vai dar tudo certo, já deu tudo certo, e agradecer cada momento e viver um dia de cada vez. Então, assim, temos que viver o hoje. O ontem já foi, amanhã está por vir ainda. Então, assim, um grande abraço virtual para todo mundo que está assistindo. E, assim, temos muito a valorizar dentro da nossa casa, nossos filhos. Então, assim, vamos ter um olhar atento para os talentos de cada pessoa que está com a gente. Muito Isso obrigada mesmo. pelo convite. Eu que agradeço. Quero convidar todos a seguirem a página da Denise, é o Denver Psicopedagógico, é uma página encantadora. Sigam também o Mastermind Minas, que lá a gente posta todas as movimentações dos nossos instrutores em lives, cursos, mentorias. E a minha página, ligiamendes.mm, que eu coloco todas as lives que eu faço, todo o meu trabalho também. Quem quiser me seguir por lá vai ser muito bem-vindo. Temos 30 segundos, então. Beijo para todos Beijo, tchau, um e um abraço abraço, apertado né, de cada um aí. para quem está aqui. Tá Tchau, jóia, com tchau. Deus, tchau.